Nessa manhã eu quero compartilhar uma reflexão. É uma reflexão, você precisa reflexionar, você precisa refletir. Eu quero te pedir esses próximos minutos, eu vou tentar ser breve aqui, mas você precisa pensar no que você vai ouvir nessa manhã. É uma reflexão para você levar para sua casa e para você estar o resto da sua vida meditando no que você vai ouvir nessa manhã. É uma reflexão simples, mas muito profunda. Eu quero começar essa reflexão e eu quero que você já comece a pensar no que você vai ouvir. Eu quero começar com duas perguntas. Duas perguntas. E eu pedi para Deus, quando eu estava fazendo aqui, anotando algumas coisas que Ele ia me revelando, eu pedi para Deus que aqueles que ouvirem essas duas perguntas, nunca mais se esquecessem dessas perguntas. Então eu espero e eu peço a Deus que você nunca mais, que essa pergunta todos os dias te chame a atenção, vem na sua mente, te desperte. E que você responda essa pergunta quando a sua alma fizer essa pergunta para você. Duas perguntas. E essas perguntas é tão importante que a tua felicidade depende da resposta dessas perguntas. Por isso você precisa meditar, pensar, analisar, reflexionar sobre essas perguntas. O futuro dos seus filhos depende dessa pergunta. A tua felicidade aqui na terra, a tua prosperidade, a tua economia depende da resposta dessa pergunta. O teu matrimônio, a tua família inteira depende da resposta dessas duas perguntas. Por isso eu peço para Deus que essas perguntas todos os dias de manhã venham ao teu coração. E que você nunca mais esqueça essas duas perguntas, porque ela pode mudar a sua vida. Essa reflexão é muito simples, é algo que nós esquecemos, ficou para trás. A primeira pergunta, e preste muita atenção, pense antes de responder. A primeira pergunta, pense antes de responder. Quem é Deus para você? Esse ser divino, essa deidade, Deus, Jeová, Yahvé, Ele. Quem é Ele para você? Quem é Deus para você? E eu queria que você já nesse momento, ouvindo essa pergunta, faz uma lista aí no seu coração de 3, 4 itens do que é Deus para você. Fala aí para você mesmo, o que é Deus para você? Está fazendo esse item? Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, e que é de extrema importância, e tudo depende da resposta dessa pergunta é: o que você vale para Ele? Qual o teu valor para Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? E qual o teu valor? Quanto você vale para Ele? Então pense, analise quem é e o que você vale para Ele. Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus também disse para os discípulos, fez essa mesma pergunta indiretamente: não valeis vocês mais do que os pássaros? Vocês não valem mais do que os pássaros, que não plantam, que não semeiam e não guardam nada em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial cuida deles? Vocês não valem mais? É muito importante você saber isso. Qual é o teu valor para Deus? Você vale mais que um passarinho? Mais que a natureza? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quem é Deus? Se você fez essa lista e você não colocou em primeiro lugar Pai, você está correndo um risco de ser órfão de pai vivo. Se Deus não estiver em primeiro lugar, antes de tudo, como Pai, você esqueceu o mais importante do Evangelho.
Você esqueceu o assunto mais importante da Bíblia. Se Deus para você é o seu Criador, porque Ele é o Criador, mas Ele também é o Criador dos ímpios. Se Deus é para você, você pôs aí o meu Salvador em primeiro lugar, Ele me salvou, mas Ele também salva os ímpios. Se você pôs que Deus é o seu juiz, Ele também é o juiz, Ele é santo, Ele também é santo para os ímpios. Ele é tudo isso também para os ímpios, para os religiosos. Mas Pai, Ele não é para todos, Ele é só para filhos. Se Deus não está como Pai na sua lista de como você vê Deus, você está correndo o risco de ser uma pessoa salva, vai para o céu, mas ter um coração machucado na terra, ter um coração de órfão aqui na terra, porque o mais importante de tudo é reconhecer Deus como Pai. Jesus, quando Ele veio, Ele trouxe uma nova revelação, que nunca tinha se ouvido antes em Israel. Nunca ninguém no Antigo Testamento chamava Deus de Pai. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Não existe essa expressão Jeová no Novo Testamento. Você nunca vai ouvir Deus chamando Jeová, o Todo-Poderoso, pelo seu nome, que os homens chamavam, mas sim Pai. É por isso que o mataram. É por isso que os fariseus, os religiosos, se indignaram, porque Jesus fez algo que jamais ninguém na história tinha feito antes. Era proibido, era uma blasfêmia, chamar Deus de Pai, mas Jesus chamava Deus de Pai e o mataram por isso. E Ele ensinou os seus discípulos por 3 anos e meio, chame Deus de Pai, Ele é o vosso Pai. Isso faz toda a diferença. Um filho nunca chama seu pai pelo nome. Quando ele chama pelo nome é porque ele está irado, é porque há uma ferida aí na alma. O filho chama o pai sempre pai, papai. Eu ensinei o meu filho desde pequeno, papai, e ele só me chama de papai. Eu sempre chamava o meu pai de papai, porque ele é o que ele era para mim. Não importava a profissão dele, não importava nada mais. Para mim ele era meu papai. E é isso que nós, a igreja, nós esquecemos. Nós estamos tão preocupados com outras coisas, com os outros afazeres, que nós esquecemos o mais importante de tudo. Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. É sobre esse tema que eu quero falar nessa manhã, paternidade de Deus. Mas é uma reflexão, então você precisa anotar. Se você tem uma caneta, escreve aí quem é Deus para você. Escreve no teu coração quem é Deus para você e qual o valor que você tem para Ele. E que nunca mais isso saia da sua cabeça. Nunca mais. A importância da paternidade de Deus. Toda a tua história depende disso. Eu não estou falando da salvação, porque Ele é o teu Salvador e você vai para o céu. Mas e aqui, enquanto esse dia não chega? Como você vai viver aqui na terra, enquanto esse dia não chega? Você vai viver órfão de pai vivo, porque Deus está vivo. Isso vai estruturar a tua emoção, o teu coração, a tua espiritualidade. O teu pai está vivo, Deus é o teu pai. Se no momento mais difícil da tua vida, se no momento que você caiu num buraco mais fundo e mais sujo, você lembrar que você tem um pai, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai salvar a tua vida. Se no dia da quebra, se no dia do confronto, se no dia da dor, se no dia da angústia, se no dia da perca, você vir nessa memória que você tem o Pai, isso te levanta. Isso vai aumentar as suas forças, vai renovar as suas forças como a do búfalo. Você vai tirar força da fraqueza quando você se lembrar que você tem um Pai.
Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho abandonou o pai, o filho pediu tudo o que ele tinha, o filho foi embora para longe, lá ele perdeu tudo, perdeu o dinheiro, perdeu as vestes, perdeu o caráter, perdeu a honra, perdeu os amigos, ele perdeu tudo o que tinha, menos a consciência de filho. Ele perdeu tudo, menos o pai. Quando ele estava lá no lodo, lá no chiqueiro, ele lembrou: o meu pai, ele é bom, o meu pai cuida bem dos trabalhadores. Na casa do meu pai, olha que coisa louca, isso mexe muito com a religiosidade, parece que não é santo, parece que não é aceito por Deus. Esse filho, quando ele cai no lodo, lá no fundo do poço, olha as palavras dele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com abundância, e eu estou aqui sofrendo, me levantarei. Ele não lembrou do coração do pai, ele não lembrou do abraço do pai, ele não lembrou dos conselhos, da amizade, não, ele lembrou do pão. Olha que interessante, ele voltou para a casa do pai, não pelo pai, não por amor ao pai, mas pelo pão, porque ele confessou que o pai dele era generoso, que os trabalhadores eram tratados bem, que os trabalhadores dormiam em camas, viviam bem, em abundância. O pai era generoso, ele lembrou: o meu pai é generoso, ele tem pão, ele vai dar pão. Mesmo que eu pequei, mesmo que eu errei, eu vou confessar, e ele, pão, ele vai me dar, porque ele é o meu pai. Isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. Quando você cair e você lembrar que o seu pai é generoso e na casa dele tem abundância de pão. Talvez os irmãos religiosos não vão gostar que você volte, mas o pai vai correr e vai te abraçar, e vai te dar um beijo no pescoço, e não vai pedir explicação, porque ele é o teu pai. E isso é o mais importante para todos nós. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Quem é que trabalha para sustentar outros? Somente um pai. Somente um pai trabalha para sustentar os filhos. Você não precisa, um filho não precisa pedir para um pai: pai, trabalhe, pai, traz pão para mim. Ele já faz isso. Ele já faz isso, é do coração dele, é do caráter dele, cuidar dos filhos. E somente Deus faz isso para com seus filhos. Somente Deus. E eu quero compartilhar aqui 3 benefícios da paternidade de Deus. 3 benefícios. E eu quero que você anote aí. O primeiro benefício da paternidade, você nunca pode esquecer isso. Quem é Deus para você? Se você colocou na sua lista, Ele é o meu Salvador, risca, põe Salvador em segundo lugar e coloque Pai em primeiro lugar, porque antes de tudo, Ele é o teu Pai. Ele não é o teu Salvador, Ele é o teu Pai. Ele é o Salvador do mundo inteiro, Ele morreu pelo mundo inteiro, mas nem todo o mundo inteiro que vai aceitar Ele, somente os filhos, só aqueles que creram no nome de Jesus Cristo, que receberam o poder de ser chamado filhos de Deus. Então Deus tem que ser o teu Pai em primeiro lugar. Esse filho pródigo, ele voltou por causa do pão. E quando você lembra daquela oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os seus discípulos a oração, como deveriam fazer a oração, e ele diz assim: vocês quando forem orarem, vocês orem assim, nesta posição: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é o vosso Pai, Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
ao segundo versículo: perdoa os nossos pecados. Antes do perdão, vem o pão. Dá-nos o pão nosso hoje. Perdoa os nossos pecados. Antes do perdão, vem o pão. E por quê? Porque antes de ser juiz na sua vida, Ele é Pai. Ele é o teu Pai. E o Pai não nega pão por filho. Está no coração do Pai. Você pode estar junto com os porcos. Se você correr para o braço do seu Pai, Ele vai te dar pão. Não vai te julgar. Ele vai te dar pão. Por isso você e eu, nós não podemos esquecer esse detalhe importantíssimo. Deus é o teu Pai. Primeiro benefício da paternidade de Deus é a identidade. Identidade. Todo pai dá nome para o filho. Marcos capítulo 1, versículo 11. Jesus vai começar o ministério dele. E aqui acontece algo extraordinário. Marcos capítulo 1, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 11. Aqui nesse texto de Marcos capítulo 1, versículo 11, Jesus está começando o ministério dele. Então ouviu uma voz dos céus, presta atenção, que aqui vai acontecer algo singular na Bíblia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar no mesmo lugar, os três no mesmo tempo. Então ouviu uma voz do céu: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus faz uma declaração pública. Agora, por que ele fez essa declaração pública? Este é o meu Filho amado. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Deus sabia que Jesus era o Messias, o enviado. Ele já se conhecia. Então por que Deus fez essa declaração? Para dar uma identidade para Jesus Cristo. Os homens não sabiam quem era Jesus. Os anjos não sabiam quem era Jesus. Os demônios não sabiam quem era Jesus até aquele momento. Então Deus ali deu identidade para ele. Ele vai começar o ministério dele como filho de Deus. E a identidade te dá autoridade para levar o nome do teu Pai. É interessante, essa semana estava renovando o meu RG, e no meu RG é necessário, eu não prestei atenção nesse detalhe, é necessário, no teu também, ter o nome do teu pai e da tua mãe. Que coisa, é o meu documento. Eu já sou casado, já tenho minha família, mas eu tenho que levar o nome do meu pai na minha identidade, para sempre. Porque a identidade, ela também te dá a filiação, ela te revela qual a sua origem, da onde você veio, da onde você saiu. Por isso Deus dá identidade para os filhos dele. A sua identidade como filho revela que você veio de Deus e vai voltar para Deus. Isso faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Identidade. Você tem uma identidade, e nessa identidade está o nome do teu Pai, o Todo-Poderoso. Aí sim você pode colocar o nome que você quiser, o Deus da montanha, Jeová Jiré, o El Shaddai. Você pode pôr o nome que você quiser, mas Ele é o teu Pai. Para você Ele é o teu Pai. Para os demais, para os demônios, para os anjos, para os homens, eles vão saber que Ele é Deus. O diabo, quando mexe com você, e ele sabe que você não sabe, ou que você esqueceu que você é filho de Deus, ele entra no teu coração e começa a pôr temor no teu coração.
Mas quando você se comporta como filho de Deus, Ele tem medo de você por causa do teu pai. Identidade traz filiação. Em 1 Pedro 1,4 nos revela que nós temos a natureza divina dentro de nós, amados. Quando você aceita Jesus Cristo, o seu DNA ele é mudado, a sua genética muda. Espiritualmente, você passa a ter uma divindade dentro de você, natureza divina. Você é filho de Deus, e o diabo sabe disso e treme. O duro é quando nós esquecemos esse detalhe e começamos a fazer como os fariseus, tratar a Deus como o juiz justo, como o santo de Israel, como o todo-poderoso, como o Deus que abençoa e como o Deus que castiga. Esse está o problema. Antes de tudo isso, Ele é o teu pai. Ele é o teu pai, você está escrito no coração dEle. Você está escrito no livro da família. Uma das coisas bonitas que me chamou a atenção na Espanha, quando eu cheguei lá, é que toda família tem que ter um livro. Toda família tem que ter um livro. Eu tenho um livro da minha família. E no livro da minha família põe o pai, a mãe e os filhos. E se eu adotar, tenho que pôr nesse livro. É proibido. Lá é proibido. Traz castigo, penalidade. Se eu tiver um filho, não está no meu livro. Cada família tem um livro. Deus tem um livro. E o teu nome, a Bíblia diz, está escrito nesse livro. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo benefício da paternidade, a identidade. E algo sim que nós sabemos, e pregamos, e cantamos, e vivemos, e ensinamos a salvação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso nós fazemos muito bem, graças a Deus, e Deus tem nos abençoado. Você é salvo porque você é filho. Você tem a eternidade, o céu garantido, os teus perdão, os teus pecados perdoados. A paternidade garante que todos os teus pecados, não algum deles, não os mais feios, os mais sujos, todos, até mesmo aqueles que eu ainda não cometi, por ser filho, já estou perdoado. Isso nos garante a paternidade, nos garante o pão, te garante o pão. Você não vai morrer de fome. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Você pode pecar, você pode cair, você pode estar junto com os porcos, mas no dia que você se levantar, saiba, o teu pai tem pão para você. Pão. Terceiro benefício da paternidade: herança. Uau! Você é filho, você tem um nome, você tem identidade. Agora você tem o pão garantido, você tem uma vida eterna garantida. Isso te traz paz. Então o coronavírus, o vírus, a crise, as guerras, não vai te preocupar, porque Deus é o teu pai. E você tem uma herança. Todo pai deixa a herança para o filho. A herança é a oportunidade de recomeçar. E recomeçar bem. A herança, o filho não trabalhou, não sembrou, não semeou. Então vem de mão beijada. Uau! Parece algo injusto, mas foi Deus que estabeleceu isso. Quando o pai deixa uma herança para o filho, o pai está deixando: filho, eu estou indo embora, mas eu te deixo a oportunidade para você começar bem. Foi isso que Deus nos deu, uma herança. Você e eu, em Deus, temos uma herança que nos serve para hoje e nos garante a eternidade. A herança de Deus. Mateus 25:34. Então o rei dirá: vinde benditos do meu Pai,
entra e toma por herança o quê? O reino. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde quando está um reino preparado? Desde quando esse reino está preparado? Desde quando você nasceu? Desde a fundação do mundo. O reino que Adão perdeu já está preparado para nós. Quando Deus deu tudo para Adão, não foi pensando só em Adão e nos seus filhos, foi pensando em você e em mim. Ele perdeu, mas Jesus trouxe de volta o reino. A herança, nós temos essa herança. A paternidade, ela nos garante a identidade, a salvação e um reino. Você é filho de Deus. Por que eu, quando vejo uma crise, quando uma fatura volta, quando a enfermidade entra, por que eu me assusto? Por que eu fico tremendo? Por que o temor entra? Por que pessoas abandonam a Deus por causa de pessoas? Por que as pessoas abandonam a Deus por causa de pecado de outras pessoas? Por quê? Porque esqueceram do Pai. Esqueceram do Pai. Quando o temor entra dentro da minha alma por causa de algo, a angústia toma conta de mim, e eu preciso lembrar a minha alma de todos os benefícios do Senhor, é porque eu estou esquecendo que Ele é meu Pai, e estou colocando Ele como o meu Salvador, o meu Criador, o Deus da justiça. Não, Ele é o teu Pai em primeiro lugar. Não se esqueça disso. Antes de qualquer coisa, Deus é o teu Pai. E farei de vós filhos e filhas, e vós sereis os meus filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos filhos, não se esqueça disso. Quando a crise bater na sua porta, quando a enfermidade bater na sua porta, quando os acusadores bater na sua porta, até mesmo quando o pecado, o diabo bater na tua porta, lembra disso, nunca se esqueça, quem é o teu Pai? Ele é o teu Pai, e isso muda toda a história. Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, nós temos uma herança, toma posse da herança que está preparado para você desde a fundação do mundo. Jeremias 29:11, pode colocar por favor na versão King James, porque essa versão aqui ela está mais perto do original e ela é tremenda. Olha o que diz: porquanto, Deus está dizendo, porquanto somente eu, só Deus sabe da sua vida, só Deus conhece o teu coração, é só Deus que sabe o futuro teu, o que Ele tem preparado para você. Isso basta para nós deixarmos de buscar solução em coisas ou em homens. Busque a Deus, conecta o teu coração com o coração do teu Pai, porque somente Ele sabe. Homem nenhum sabe, instituição nenhum sabe, pastor nenhum sabe, somente Deus. Só Ele sabe da sua vida. Somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Só Ele sabe. As pessoas podem falar mal de você, aí você fala, só Deus sabe. Só Deus sabe quem que eu sou. Eu sou filho do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que não deixa faltar pão para os seus filhos. Eu sou filho de Deus, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Agora Deus aqui, nós não entendemos isso, mas Ele vai fazer um decreto no mundo espiritual, um documento espiritual, declara, uma declaração pública
ditada pelo juiz do universo. Essa declaração, ela vale para sempre na eternidade e no mundo natural. Os demônios sabem dessa declaração. Foi uma declaração pública diante dos homens daquela época, diante dos anjos que estavam ali presentes e dos demônios também, dos espíritos malignos. Deus fez uma declaração. Olha a declaração: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor. Uau! Não de vos causar dor, não de vos causar dor. No jardim do Éden, quando Adão foi expulso do jardim, a primeira coisa que Deus disse: agora você vai comer o seu pão com dor, com suor à sua frente. Agora o pão vai ser como aquele ditado amassado pelo diabo. Agora o pão que você vai comer já não é o meu pão, já é um pão agora com dor, com sofrimento, com cardos, com espinhos. Agora vai te custar muito comer o pão, e com dor você vai viver todos os dias da sua vida. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é vos causar dor e prejuízo. O diabo quer causar dor e prejuízo. O diabo quer que você vive longe do Pai, fora da paternidade do Pai, para que a sua vida seja uma vida desgraçada, com dor, com suor, com esforço, com agotamento. Mas esse não é a declaração de Deus. Essa não é a vontade, causar dor e prejuízo. Mas olha qual que é a vontade de Deus para os seus filhos: planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Um futuro melhor. E só Deus, o teu Pai, sabe disso. Só eu sei. Fale com Ele. Olha, desculpe até o que eu vou dizer aqui, pastor Reginaldo. Antes de vir perguntar algo para os pastores, pergunta para Deus. Porque só Ele sabe. Só Ele sabe da sua vida. Ele escreveu um livro. Tem o livro dos filhos, o teu nome está escrito. E tem um livro que Ele escreveu da tua vida com esses planos para dar esperança e um futuro melhor. Mas isso é para filhos. Você precisa se posicionar nessa manhã como filhos. Filhos de Deus. E eu quero terminar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Você é filho de Deus. É interessante que, com certeza, você já ouviu essa expressão antes. Você ouve essa expressão e você vai ouvir sempre. Filhos que nasceram sem intenção. Filhos que nasceram por acidente. Eu já ouvi de amigos meus: não, eu nasci por acidente. A minha mãe falou, meu pai não queria de jeito nenhum e nasceu. Existem filhos que nascem por acidente? Sim. Existem filhos que nascem por acidente, por resultado de um abuso, por um descuido, por uma noite acarolada. É isso aí, essa noite de pecado. Existem filhos que nascem resultado disso, que não foi premeditado, não foi concordado. É verdade, existe. Mas eu quero te dizer que isso não passou com você. Não passou com você. Porque filhos podem até nascer por acidente. Mas olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos revela. Você foi adotado. Você e eu, nós fomos adotados. Você nunca vai ouvir essa expressão de alguém que adotou um filho: eu adotei por acidente. Nunca vai. Ninguém adota por acidente. Eu tenho amigos que adotaram filhos e o processo não é fácil. O processo para adoção não é fácil. Eu conheço amigos meus que foram a outros países para poder adotar uma criança. A uma adoção, ele tem um preço psicológico, ele tem um preço econômico, ele tem um preço emocional. A adoção, ela tem muitos papéis, documentos, comprovações. Ninguém é adotado
por acidente. Tem que ser planejado e tem que estar disposto a pagar um preço. E a Bíblia nos fala que eu e você fomos adotados. Você não é um acidente. Deus te escolheu. Deus desceu do céu e veio para a terra. Ele se expôs e Ele mexeu com muitos documentos para poder escrever o teu nome no livro dele, no livro da vida, no livro da família. Você é adotado. Nós esquecemos disso, que foi pago um preço para nós estarmos aqui, um preço para podermos ir ao céu, um preço para Ele vir morar dentro de nós. Nós esquecemos, nós não podemos esquecer disso. É disso que se trata o Evangelho. Somos filhos de Deus, adotados. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8,15. Não tira não, meu querido. Você foi adotado, você é uma escolha. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais, ou seja, para andardes outra vez naquela velha vida, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho, Papai querido. Deus quer que você e eu chame Ele de Abba, Papai, Papaizinho. Nós fomos adotados. Você é uma escolha de Deus. Todo filho, isso tudo dizem as histórias, os estudos, as pesquisas, as suas experiências. Todo filho que cresce sem essa presença paternal, sem a identidade do pai, tem um déficit dentro da alma. Todo filho. Eu tenho amigos, todos os meus amigos, bons amigos, eu tenho bons amigos, e alguns deles já choraram no meu ombro porque o seu pai não quiseram. Eu tenho um amigo, por ele ser um pouco afeminado, o pai dele mandou ele embora de casa. Ele não é homossexual, eu conheço ele, mas ele é um pouco afeminado. E ele me disse isso, que o pai não aceitou ele por causa da forma dele. Então, ele é um cara excelente, mas tem um déficit, tem um probleminha. Ele não consegue ser feliz, ele vive chorando. Sorri, mas por dentro está chorando, por causa da deficiência do pai. É verdade que o teu pai pode até te abandonar. A Bíblia diz: se o teu pai e a tua mãe a te abandonarem, mas eu te adotei. Deus te adotou. Você é uma escolha. Você não é um fruto de uma noite apaixonada, de um descuido. Você é fruto de algo premeditado. Premeditado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você tem identidade de filho. Você tem um destino e você tem uma herança. Amém, meus amados? Se você entender isso, isso é o Evangelho. É partir daqui para diante. Tudo daqui em diante, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Amém? Amém.